Senhores, tudo bem? Pediram para fazer vídeo do lançamento da nova M5, né? As minhas reações. Eu fiz esse vídeo ontem. Só que aí durante as gravações eu apertei a barra de espaço na parte de gravação da tela, eu tinha feito um monte de anotação, uns rabiscos lá no Paint, perdi tudo, não conseguimos salvar. Então vamos fazer de novo um vídeo sobre o lançamento da M5, mas dessa vez não vai ser um react. Porque eu já reagi, né? Eu assisti o vídeo pela primeira vez ontem, eu não vou ter mais as mesmas reações, mas eu tenho as informações. E na verdade eu fui pensando com elas lá em casa, né? Hoje à noite, ontem à noite, depois que eu tinha gravado aquele vídeo, e aí eu percebi uma coisa, que a nova geração da M5 parece ter andado para trás. A nova geração da M5 parece ser pior que a geração anterior, a F90. O que é uma declaração muito forte, certo? Mas parece. Bom, vamos abordar aqui as novidades visuais do carro, que são muito polêmicas, e também abordar as especificações técnicas do carro, de desempenho, de performance, peso, potência, o novo powertrain, o novo motor V8 S68, né? Vamos fazer tudo isso juntos nesse vídeo. Não é um react. Vou passar mais informações aí para vocês do que eu consegui acessar até o momento, certo? Primeiro, vamos falar de design, certo? Então eu vou pegar esse vídeo aqui desse canal, que eu nunca acessei, mas o pessoal aqui da produção falou que as imagens desse daqui estão muito boas, né? E de fato, a gente já cai com esse soco na cara, que é a frente da M5 aqui, né? Nós temos as grades que agora são iluminadas, e a gente já abandonou aquele design clássico de BMW que a gente via nas últimas décadas. Então vamos lá, estamos aqui no Paint e a gente vê, né? Quem lembra de BMW no século passado, lembra que a gente tinha aquelas... Vou fazer com linhas que é mais fácil de desenhar, estou no Paint. Beleza, a gente tinha aquele design clássico, né? Dos dois paralelos na barra do farol. E aí aqui eu tinha os dois rins e os 4 faróis, certo? Se você perceber, os rins já não estão mais aonde eles deveriam estar, né? A gente tem a grade gigantesca, meio que passando para debaixo dessa linha. Eu tenho 2 linhas de grade aqui. E aí os caras assim, beleza, toda essa parte aqui superior, na verdade, é um grande plástico preto, não é nenhuma grelha que abre, né? Então qual que é a função disso? Apenas um design mais estético, né? Mas a gente perde as proporções da grade. Depois os caras põem aqui um radar, né? Os caras botaram o radar aqui no meio da grelha. E na verdade a única passagem de ar que nós temos aqui é essas duas aqui, ó, pequenas, certo? Que são essas duas aqui. Essa é a verdadeira grelha. Então, os rins, que durante muito tempo foi captação de ar de motor, foi captação de ar para fluxo de ar ali nos radiadores e tal, se transformaram nesse Frankenstein. E ainda botaram uma câmera aqui. E aí a gente tem esse chanfro aqui no meio. Enfim, o que vocês vão notar é que o design da BMW está saindo daquelas linhas do Chris Bangle, depois passou pelo o holandês, esqueci o nome dele, do holandês lá, mas tinha um nome de holandês, vão não sei o que. E depois, agora eles estão partindo para essa parte de design de chanfros, né? De arestas, de ângulos. Um design mais angulado, mais parecido com Lamborghinis, né? Lamborghinis que utilizam ângulos para desenhar os seus carros. E a gente vê isso aqui na BMW. Olha aqui, aquele trapézio clássico aqui na frente, que está gigantesco, parece quase que a metade aqui do que a gente tem de para-choque é agora essa grande captação aqui também, né? Essas duas aqui. E, enfim, veja a quantidade de ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vai contando aí as viradas que nós temos aqui no design, né? E temos inclusive alguns de quase de 90 graus aqui. Enfim, ficou super angulado.
E aquela coisa, nas fotos o carro não parece assim ser o mais bonito de todos, mas enfim, vamos voltar para o vídeo, né? Porque aqui dá para ver em movimento, a gente vê essas linhas em movimento, né? Veja que a gente não tem mais os Coronas Rigs. Convenhamos, não que os faróis não estejam bonitos, os faróis são obras de arte, são muito bonitos, né? A BMW agora trouxe essas linhas para dar esse efeito de 3D no conjunto óptico. Parece uma Lamborghini. Olha aqui, ó, mais ângulos. Nós temos ângulos aqui, ângulos aqui, ângulos aqui, ângulos aqui. Isso é um problema? Não. Né? Ângulos, 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 ângulos. Olha lá. Uma outra coisa que vocês vão perceber, olhando já o carro aqui de lateral, né? Perdeu-se a grelha, entrou aqui uma tampa para carregar agora o sistema Mild Hybrid. Então isso daqui é um plug-in Mild Hybrid, né? Essa plataforma nova do S68, do motor, junto da transmissão ZF com um motor elétrico lá acoplado. Vamos falar mais disso aqui mais pro meio e final do vídeo, né? Mas aí os caras botaram aqui no lugar das clássicas grelhas que a gente tinha desde a E60 da M5 V10, sumiram as grelhas e entraram agora essa carregação aqui do sistema das baterias, né? Por tomada, né? Olha, desse lado aqui a gente vê que os caras enfatizaram e botaram LEDs nos rins, nas narinas, né? E a gente tem também o mesmo chanfro que em baixo relevo, onde o símbolo da BMW está acoplado lá no farol, né? E a proporção das grelhas com o restante do carro, dos faróis, são muito bonitos, né? Quer ver, ó? Dá uma olhada. Pensa nisso aqui, ó. Peraí, vamos fazer um negócio aqui, ó. Eu vou botar um quadrado preto em cima da... Veja como a lateral do carro e a frente aqui, ela é muito bonita, né? E veja que quando a gente tira isso e eu escondo a parte bonita, fica poluído, né? Fica cheio de informação com aquela grelha aqui que não faz sentido, né? E aquele radar gigante aqui flutuando aqui no meio. Daria para ter escondido isso, eu acho. Vamos voltar. As rodas vão ser aro 20 na frente, aro 21, então a gente tem agora essa tendência no mercado de botar os carros que tem tração traseira, apesar que esse aqui é 4x4, né? Mas os carros que têm tração traseira, aumentar esse aro para enfatizar a questão que o carro é mais traseiro, que, ok, eu não vejo necessidade de fazer isso na M5, né? Isso deixa o pneu muito carnudo na dianteira e mais fininho lá na traseira. Dá para perceber essa diferença, esse impacto visual, né? Mas, enfim, vamos continuar, né? Aí a gente tem aqui, ó, já os specs do motor, é um V8 4.4 litros, potência somada 727 do powertrain completo e 1000 Nm, né? Vamos para esse vídeo do Carwall que eu estava falando aqui. Aqui a gente tem uma belíssima tabela, uma lista, né, de todas as M5, desde a E28 M5, E34 M5, que é a minha M5, certo? A história da Vanguard, a minha história nesse ramo tem tudo a ver com a M5. Então, eu ainda tenho essa E34, para quem não sabe. E a gente vê aqui a evolução de potência dos carros, né? E, de novo, vamos lá para o pente. A gente tem alguns saltos aqui, né? A gente tem essa geração daqui para trás, espera aí, eu preciso dessa aqui vermelha. Nós temos uma categoria de carros aqui, depois eu tenho uma outra categoria de carros, fiz errado, aqui e aqui depois a gente tem uma outra categoria, certo? Basicamente era aspirada com um V10, um carro que flutua no meio de todo mundo. Depois era turbo, né? A gente tem aqui o primeiro S63, o primeiro V8 biturbo. A revisão desse primeiro V8 biturbo, esse daqui muito problemático, vários problemas de manutenção, um motor não muito confiável. O da F10 M5, o primeiro V8 biturbo, com aquelas turbinas do meio do bloco, que era uma novidade no mercado. Entre os V8, ainda o com maior deslocamento, 4 litros, produzindo aqui na M5 F10 seus 600 cavalos e os 700 Nm. Veja o salto que a gente tem de torque, né? Aqui a gente vai de 340 para 400, não é muito. Depois a gente vai para 500, lembrando que esse aqui é um 3.8 litros e esse daqui
é uns 5 litros, 5,0 litros, certo? Então existe um salto por causa do deslocamento aqui. Aqui ainda, a gente ainda está falando de um 5,0 litros e não há nenhum salto significativo, isso daqui não é nada, né? E aí sim, a gente sai de 500 para 720 Nm a mais. Era turbo, aqueles carros brutais que a gente vinha, remapeava esse 700, ele não era mais 700, o 700 virava 95 kgf, se a gente passasse 950 Nm, desculpa, se a gente passasse para um estágio 2 na gasolina, dava para alcançar os 1000 Nm com etanol, aí a embreagem não aguentava, aí a gente tinha que fazer um remap de câmbio ou trocar a embreagem, já postei vídeo disso aqui no canal inclusive, certo? E aí a gente entra aqui na F90 com o mesmo S63, mais uma geração mais revisada, com uma revisão de vários sistemas, muitos sistemas herdados do B58, que é uma plataforma maravilhosa, um dos melhores 6 cilindros do mercado, e isso trouxe também o 4x4 nesse carro, né? O que fazia com que a F90 fosse o melhor sedã grande, não mais sedã médio, sedã grande, né? Entre uma RS6, uma F90 e uma E63, a gente tinha a F90 com o melhor powertrain, o melhor deslocamento, já 4x4, remapeava esse carro andava na frente de todo mundo e também era o mais leve de todos e o melhor, com a melhor suspensão. Ou seja, a M5 F90, a última geração, era talvez o sedã grande de melhor desempenho do mercado. Era! E aí a gente vem aqui para nova M5, a gente tem um segundo salto, né? Vamos botar as barras de geração aqui. Lembrando que a gente teve um salto de 500 Nm para 700 aqui e a gente vai de 750 para 1000. Veja o salto absurdo que nós temos aqui, né? E daqui para cá a gente teve 100 cavalos e daqui para cá a gente também tem 100 cavalos. Mas o motor a combustão aqui, que agora chama S68, um motor V8 biturbo de 4,4 litros, ainda completamente novo em relação à geração passada, que chamava S63 aqui, completamente novo, mas ainda na sua estrutura, na sua filosofia, ainda com as turbinas do meio, ainda com o sistema de water cooler, ainda com o coletor cruzado, que dá os pulsos de combustão equilibrados em cada uma das turbinas. Então, o Verabrequim produz os pulsos de combustão embaralhados, os pulsos de combustão de AMG e de RS, né? Aquele pulso de combustão de Maverick, de Dojão, ele sai embaralhado, só que aí os coletores eles começam a ser cruzados lá antes de entrar nas turbinas, né? Para equalizar esses pulsos, tirar isso da desequalização, tirar o embaralhamento, o que dava com que esse carro e esse carro tivesse um ronco de 4 cilindros em linha, né? Mais grave, né? Muito típico desses carros, né? Aqui ainda no S68 novo, a mesma configuração. Vamos voltar aqui para os specs do carro. A gente tem essa traseira agora, esse carro está com pacote carbono, com um belo lip aqui, e a traseira do carro. O desempenho de 0 a 100 também, basicamente o mesmo da geração passada, né? A gente sabe também que desempenhos de 0 a 100 costumam variar. Aqui a gente tem ele declarados com 3,5, né? Ali 3,5 de 0 a 100, e a gente sabe que a geração passada, dependendo das variáveis, né? Vamos falar um pouquinho de 0 a 100. 0 a 100 não é um número assim que vem forjado na pedra, né? Vem esculpido e ele é imutável. Não, esse número, na verdade, ele costuma ser muito conservador no caso da BMW. Se a gente tiver variáveis sob controle, por exemplo, se eu fazer um 0 a 100 com uma temperatura média de 30 graus Celsius, eu vou ter um resultado. Se eu fazer nas mesmas condições, mas no inverno, a 15 graus Celsius, o resultado vai ser melhor, o 0 a 100 vai ser menor, certo? E tudo isso vale também para tração, para outros fatores ali que compõem esse desempenho do carro numa aceleração de 0 a 100, né? E a gente sabe que a geração passada, em alguns testes, a gente conseguia extrair ali 2.9, né, 2.8. Era possível ainda no carro original, né? Então, mas assim, pelos specs declarados, a gente vê que não houve grandes ganhos. Isso por causa do peso do carro. O peso da M5 nova, vamos lá para peso, 2 toneladas 435 quilogramas. Senhores, a M5 nova é mais pesada que uma Urus.
é mais pesada que uma RS6. Ah, mas tem 1000 Nm. Tudo bem, mas aí a gente cai. Esse vídeo do Matt tá bom, tá? Sugiro vocês verem. Na questão de relação peso e potência. E a gente percebe, né, a evolução. 200 cavalos por tonelada, 206 cavalos por tonelada. Nenhuma grande diferença daqui para cá, ainda na fase aspirada. Daqui para cá, um pouquinho mais de diferença, já era sensível no carro. Daqui para cá era bastante sensível, 289 e ainda aspirado, né? E veja a diferença para a era turbo, né? Muito pouca. O salto daqui para cá é muito maior. Por isso que o V10 era um motor maravilhoso, né? Da E60 aqui. Né? Aí a gente entra na era turbo, 320 cavalos por tonelada. Na F90, 335 cavalos por tonelada. E aí na nova M5, né? 2.400 quilos, a gente anda para trás. O carro perde na relação peso e potência. O argumento da BMW é que ainda assim o carro tem um desempenho melhor. Por quê? Porque a carroceria G60, nesse caso, buchas de suspensão, de quadro dianteiro e traseiro são mais firmes. Isso dá uma comunicação melhor do comportamento da suspensão, do asfalto onde você tem contato lá do chão. Enfim, dizem que o desempenho do carro é melhor em relação à geração passada, mas ainda assim a gente tem 500 quilos de diferença. A gente tem 500 quilos a mais, meia tonelada a mais fazendo uma curva. Meia tonelada a mais freando na reta de Interlagos. Meia tonelada, senhores. Meia tonelada é a diferença do seu carro, de uma Série 3 para um Fórmula 1. É meia tonelada. É muito peso, né? Tudo bem, os discos de freio são de carbono. Meia tonelada é muito peso. Dá muita diferença no resultado e no desempenho do carro, certo? Por isso que a minha fazia isso também, né? E aí a gente cai aqui na traseira da M5. Veja a desproporção das rodas. Aqui dá para perceber bem como o pneu dianteiro é mais carnudo. Os caras botaram uns LEDs da luz de cortesia aqui na caixa de ar. Isso daqui para pegar pedra ou pegar até uma enchentezinha, né? E geralmente era aqui, né? Ou na porta ou no espelhinho. Enfim, na caixa de ar. Ok, tudo bem. Mas veja a desproporção das rodas que nós temos aqui, né? O carro também foi bem alargado, a gente percebe também essas linhas de Lamborghini aqui na traseira. Veja que o extrator de ar do carro, né? O difusor traseiro também é gigantesco aqui na traseira do carro, né? Com também outras linhas anguladas, né? Outra coisa polêmica que nós temos é esse ressalto, esse músculo a mais que nós temos aqui no para-choque traseiro. Vocês vão entender quando mudar o ângulo aqui de visão. Enfim, é uma traseira de AMG GT misturada com Lamborghini. AMG GT 4 portas, né? Aqui a parte superior é uma AMG GT 4 portas e daqui para baixo uma de Lamborghini. Ok, tudo bem. A gente perde também as lanternas L, né? As lanternas L clássicas da BMW agora viraram esses dois paralelos, né? Motor S68. Se a gente vê a configuração desse motor, ela ainda segue o mesmo padrão que a gente tem da geração passada, né? Com aquelas duas barras aqui amarradas na torre do amortecedor. A gente tem o filtro de ar, a captação de ar ele vem por aqui, passa pelo filtro, passa pelo meio da barra e entra nas duas turbinas. Eu tenho uma turbina aqui, uma outra turbina aqui. As turbinas pressurizam esse ar vai para um water cooler, e aí aqui eu tenho uma outra imagem que dá para seguir o raciocínio. Essa daqui é da versão na X7, né? Mas é basicamente o mesmo motor. Então o ar vem aqui quente, certo? Ele é pressurizado aqui, a gente está esperando aqui por volta de 2.2, 220 kPa de pressão absoluta, ou 1,4 de pressão, aí dependendo de onde você estiver rodando. Aí esse ar ele é pressurizado, todo gás que é comprimido, a gente aumenta a pressão, a gente vai ter na mesma proporção um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura diminui a densidade, certo? Se a gente tirar essa temperatura desse gás pressurizado, a gente vai aumentar a densidade, portanto,
a possibilidade de produzir mais potência. Para isso que a gente tem o sistema de water cooler. Então o ar entra quente aqui, a água ela entra por aqui e sai por aqui, ou ao contrário, eu não lembro agora qual que é o diagrama do fluxo aqui. E aí o ar ele é arrefecido pela água, né? Aí a gente seguindo aqui a linha do ar, a gente vai ter entrada nos 4 cilindros, certo? Pelo coletor, que não está aqui no meio do bloco, e sim nas laterais, né? O primeiro BMW Turbo da época, a F10, lançou esse padrão. E é o mesmo padrão até hoje. Se você vê também, o formato dos componentes é basicamente o mesmo até hoje. Mas o motor S68 ele foi feito do zero, né? Nenhum parafuso é o mesmo, com exceção, parece, do design de alguns das tampas de válvula ali, onde a gente tem o sistema Valvetronic. Continuando aqui nos vídeos, dá uma olhada no painel. O painel tá bem bacana. Veja essas barras de cristal que eu falei, com o design aqui, com as cores da BMW M, né? E aí o carro por fora é verde, o banco é laranja, e aí a gente tem azul, vermelho e roxo. É um carnaval de cores, senhores. Eu espero que seja possível pelo menos configurar as cores aqui dessas barras, né? E não ser tão ousado. Tudo bem, é um carro de lançamento, você quer chamar a atenção? Tudo bem, né? E aí também a gente tem esse esquema da BMW de fazer essa tela flutuante. Aqui no caso, com aquela clássica inclinação pro motorista, né? Isso desde época, né? Os painéis de BMW sempre foram voltados para o motorista. E o que a gente nota também é a ausência de botões físicos. A gente tem a rodinha do volume, a gente tem essa roda do iDrive, né? O botão de Start-Stop. E é isso, todo o restante é touch, inclusive as teclas aqui do volante, com exceção dessa e dessa, né? E claro, os dois botões M's ainda são botões, né? E assim, a indústria começa a botar os botões, as telas sensíveis ao toque, como uma forma de melhoria do carro. Mas eu já mostrei no vídeo da SF90 que na prática isso acaba sendo um problema, porque você está dirigindo, você vai encosta a sua mão no volante, como uma espécie de vício de condução mesmo, você acaba aumentando o volume do carro, mudando de estação, sem querer. Por quê? Porque é toque, não é um botão que você aperta, ele vai, clica e volta, não é um interruptor. O toque, na verdade, ele funciona por capacitância, né? Então a gente, quando encosta, a gente soma o nosso corpo à capacitância ali do mecanismo, e aí é assim que ele detecta o toque, né? E isso é bonito, é legal de mostrar num vídeo, né? Que o design e a atuação ela é bonita, mas na prática, para mim, isso é andar para trás. Eu prefiro um botão. Eu não clico sem querer nos negócios quando tem um botão, que eu preciso pressionar ele, né? Mas dá uma olhada no drama, que olha lá, aquele esquema de faróis Matrix, né? Com iluminação adaptativa. Gigantescas essas ponteiras aqui, dá para botar a mão lá dentro, né? O Matt fez isso no vídeo que eu reagi ontem e eu perdi todo o conteúdo. E, enfim, se você recortar o carro, vários setores desse carro, ele é muito bonito, mas em outros ele tá tão exagerado. Daqui para cima o carro tá muito bonito, daqui para baixo vem um ogro, vem um Aurus num sedã, né? Com todos esses chanfros. Dá uma olhada no recorte que a gente tem aqui, nesse volume traseiro, né? Nessa parte mais chapada que a gente já está vendo em outros modelos, da M3, da M2, né? Nesse trapézio que a gente tem aqui. Enfim, o carro ele está deselegante em algumas linhas. Veja esse outro chanfre em cima da ponteira, com todo esse espaço aqui em cima, né? E o extrator não tem uma função prática. Ele, na verdade, ele não é longo, né? Que nem a gente mostrou lá no Bugatti. Na verdade, ele é mais... Veja quem está terminando aqui, ó. Ele é mais estético mesmo, né? Enfim. Polêmico. Polêmico, eu diria. Teto de carbono é opcional no carro, né? Lembrando que esse carro é feito na plataforma da G60, que é uma plataforma que foi feita tanto para um carro, para um sedã de grandes proporções movido a combustão, mas também para um powertrain 100% elétrico, sem motores a combustão.
E isso no final, apesar de que a gente ter a massa, quando é na versão elétrica, a gente tem a maior parte da massa concentrada na parte de baixo, que são as baterias, né? No final, essa plataforma acabou levantando um pouco o centro de gravidade do carro, né? No caso da combustão, se comparado com a geração passada. Isso é ruim para o desempenho, certo? Então os caras têm que suar ali na calibração da suspensão para compensar isso daí, né? Olha lá aquele efeito visual de novo, todo dramático, né? Muito bacana o interior, dramático e ousado, né? Porta muito bonita. Mas veja a quantidade de diferentes materiais que nós temos aqui e padrões diferentes, né? A gente tem esse couro liso com laranja soco na cara, né? Aí a gente tem aquela barra de LED, né? De iluminação, parece um cristal, com alguns botões aqui de memória de banco e tal. Aí a gente vem com a maçaneta, com essa espécie de material mais metalizado, mas só que liso, né? Aí a gente vem com fibra de carbono, com a fibra clássica, mas só nesse apliquezinho pequeno. E aí a gente tem aqui no sistema do som superior, a gente tem alumínio, né, com esse padrão todo, não é mais o padrão de carbono, é um padrão de triângulos, né, parece o Triforce, enfim, muita coisa ao mesmo tempo, né, não há uma solidez, não há e aí aqui em cima é esse alumínio na grade, embaixo é um tecido, então eu tenho couro, metal com um padrão, fibra de... os modos de condução. E aqui vale falar uma coisa, né? A M5 F90, que é a geração passada, foi, em termos de desempenho, o melhor sedã grande que a gente podia comprar, certo? Com um motor V8. Aqui a gente entra na questão híbrida, né? E a BMW corre o risco de cometer o mesmo erro que a Mercedes cometeu a passar a C63 para o sistema híbrido, né? Isso porque adiciona-se muito peso, né? A C63 também tem mais de 2 toneladas hoje. O torque entra para compensar esse aumento de massa, mas o problema é o longo prazo, certo? Vamos voltar para esse gráfico aqui, né? Onde eu botei a E60 numa linha separada, né? Qual que é a pegada desses carros? Daqui a uns 10, 20 anos, né? A gente tem, mesmo nas versões turbo, carros que são, em teoria, consertáveis, vamos dizer assim. Ah, tudo bem, eu posso não ter o fornecimento de alguns componentes, mas a gente vai ter as tecnologias para fabricar. Quando a gente adiciona um powertrain híbrido nesse carro, a gente não sabe qual que vai ser o longo prazo desse carro. Se a gente tem algum problema nesses sistemas elétricos, a chance desse carro não ser consertado devido ao custo, isso já é uma realidade nesses carros, né? Principalmente nesses mais clássicos, onde o valor do carro começa a subir de novo depois de um vale, porque o custo de manutenção, né, passados-se os seus 30, 20, 30 anos, ele começa a acumular no carro. E aí um carro que está em condições de uso, uma E34 que esteja em condições de uso, ela começa a levantar de valor, porque existe um investimento muito grande feito na manutenção básica que esse carro deu, né, para o seu dono, para ele deixar em condições de uso. Eu sei muito bem o custo dessa manutenção, mesmo tendo oficina, certo? Qual que é o problema que vai acontecer no longo prazo? Esses sistemas híbridos, né, um inversor, um pack de baterias, um motor elétrico, ele costuma ser muito caro a reposição desses carros. Por exemplo, o problema que a gente está enfrentando nas baterias de lítio das Cayennes, que sequer são híbridas, mas possuem todo um sistema de gestão ali dessas baterias que estão dando problema, né? E você vai trocar uma bateria hoje de uma Cayenne, ela vai custar 30 mil reais. Uma bateria, que é um item de manutenção comum de carro, de qualquer carro, né? Imagina um pack de baterias que a gente vai ter nessa M5, né? Só para fazer um adendo, a gente consegue fazer o conserto dessas baterias aqui na Vanguard, você não tem que substituir elas, né? Mas veja que, assim, exigiu uma certa expertise, exigiu investimento em equipamentos para eu poder fazer esses reparos, que os equipamentos não são baratos, né? Eu vou ter que fazer várias Cayennes para recuperar todo esse investimento e eu estou falando de um carro, né? Quais são os problemas que a gente vai enfrentar no powertrain híbrido desses carros no longo prazo, certo? A gente não sabe. Muito provavelmente
isso vai fazer com que o valor de revenda desses carros híbridos agora, passados os seus 10 anos, vai acontecer algo muito provavelmente parecido com o que a gente está vendo nas e-trons, nas Taycans, né, que despencam, né? Você comprar uma M5 F90 com um motor 100% a combustão é um risco muito menor do que você comprar uma nova M5 G90 com um powertrain híbrido com 10 anos de idade, né? Então talvez, senhores, nós temos aqui uma grande divisão, né? Uma grande divisão em relação a essas gerações no longo prazo, né? E volta também falando aquilo que eu falei no Bugatti, que acho que não ficou claro, certo? Eu falei, puxa, o Bugatti é o primeiro híbrido, então a gente tem um motor a combustão acoplado à transmissão diretamente, sem nenhum motor elétrico no meio dos dois, e atrás nós vemos o motor elétrico, certo? O motor elétrico acopla na traseira da transmissão. E eu falei que isso era genial, porque é mais fácil a gente ter o motor a combustão funcionando sozinho, separado, né? Ai, Guilherme, é só ir lá e botar no modo de combustão na rodinha lá no volante. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitos carros, a Panamera híbrida, a 4e Hybrid, por exemplo, quando dá problema no powertrain elétrico, o motor a combustão funciona sob emergência, ele não entrega 100% da potência, certo? Então imagina a gente enfrentar nesses carros, ou no Bugatti ou na M5 nova, daqui a 10, 15 anos, um problema no sistema elétrico que possa ser muito caro para consertar, né? E a gente acaba matando o carro por causa disso, né? Do que vale uma M5 se a gente não tem o desempenho dela, né? Então, senhores, e por isso que eu falei lá no vídeo do Bugatti, né? Que se os caras foram espertos, eles construíram todo esse novo powertrain para que pelo menos o motor a combustão, tendo em vista que o Bugatti ele deve ser uma obra de arte que deve atravessar os séculos, né? Eles talvez foram espertos e criaram algum tipo de sistema que no longo prazo você controle ou contorne os problemas do sistema elétrico sem matar o carro, né? E aqui eu já não posso dizer que vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem aquela configuração do motor acoplado à caixa de transmissão ZF híbrida com o motor elétrico no meio, certo? E se for que nem os problemas que a gente enfrenta hoje numa Panamera híbrida, qualquer problema no sistema elétrico vai deixar o motor também a combustão em emergência, certo? Então, de novo, né? Talvez essa nova geração seja um grande divisor de águas com todo o restante que veio até então, né? Pensando no DNA, pensando na herança, pensando no heritage do que significava uma M5, que é um carro muito importante para mim. Acho que é isso, acho que eu consegui explicar, né? O carro está polêmico nas suas formas, ele está muito moderno em certos setores, o motor é novo, é o S68, o motor em si ele não produz os seus 600 ou 625 cavalos da versão Competition anterior, ele está produzindo menos potência, mas junto a ele está acoplado um sistema novo híbrido, e junto a esse sistema novo híbrido vem mais meia tonelada de peso, certo? O que pode transformar essa nova M5 num carro que tem um desempenho inferior à geração passada, pela primeira vez na história. Ficou claro? Ficou longo também esse vídeo, né? É isso. Chega.